Ora então, muito bem-vindos a mais uma edição do Comissão Permanente de Amarante, a primeira edição do ano 2022 e a segunda deste programa. Esta semana vimos Vila Meás, estamos no Cine Teatro Raimundo de Magalhães, que nos acolheu para realizar aqui este novo programa. Infelizmente o nosso painel desta feita não está completo, a Ana Ferreira não pôde estar presente entre nós por motivos de força maior. Temos o Marco Carneiro. Marco, boa tarde, muito obrigado por fazeres presente. António Duarte também, que nos vem aqui hoje a falar também aqui vai ser o responsável pelo tema. A direção propôs que se falasse nesta edição sobre o orçamento e grandes opções recentemente aprovados em Assembleia Municipal, que se realizou no dia 22 de dezembro. Este será o tema que nós vamos propor para hoje. António Duarte, o que é que nos traz hoje em termos de tema proposto pelo painel? Boa tarde. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Expresso Amarante, na pessoa do Paulo. Também cumprimentar o colega de painel, o Marco Carneiro, e lamentar desde já que a nossa colega de painel não possa estar presente, mas mais debates irão vir e com certeza iremos tê-la connosco. Relativamente ao tema escolhido pela minha pessoa, eu trouxe um tema que acho que é interessante e cada vez se revela mais interessante, olhando à possibilidade que há nos próximos tempos de verbas destinadas ao investimento na ferrovia. E claro que o tema é a linha ferroviária do Tâmega. Curiosamente, encontramos aqui num espaço onde já alguém disse bem, que com uma certa tranquilidade se vê passar o comboio, mas é em Vila Meás. E felizmente que as coisas têm melhorado, como já toda a gente sabe, já há a ligação suburbana a Marco de Canaveses, as coisas vão melhorando a passo, pouco e pouco, mas efetivamente tem melhorado. O que não há é a linha férrea do Tâmega. E então era fácil chegar aqui e falar, quando às vezes não temos tanto conhecimento, consultar a Wikipédia, por exemplo, para ver a história da linha, mas se calhar queria mais em profundidade, que é sentir a falta e, entre aspas, o roubo que foi para a população amarantina e não só o encerramento da linha do Tâmega. Eu recordo-me perfeitamente que em Amarante, quando existia a linha ferroviária, o movimento, estamos a falar já em economia, o movimento nas ruas, especialmente à quarta-feira e ao sábado, era bem patente no movimento de mais pessoas que circulavam a partir da Liberação de Santos Isidoro, de Ferginho, pessoas, já para não falar em montante. E foi uma grande decepção quando esse equipamento de transporte público nos deixou. Em todo caso, nós mantemos a esperança que a Câmara Municipal, neste caso o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. José Luís Gaspar, tal como prometeu na tomada de posse, que um dos grandes objetivos, das grandes promessas para estes 4 anos é exatamente reativar a linha ferroviária do Tâmega. Cá estaremos para ver se isso vai ser uma realidade. A verdade é que, tanto ao nível do turismo como ao nível do transporte público, era importante para as pessoas em Amarante esse meio de transporte. Desde logo porque, com um enlace que seja de timings apertados, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, à liberação, seria uma grande opção para as pessoas se deslocar ao Porto, para se deslocar, às vezes esquecemos, para se deslocar a Braga, para o Douro. E eu acho que nós temos tudo, desde que a Câmara Municipal e, neste caso, o Poder Central também, se vir um pouco mais para o interior, acho que era mais que justo devolver a linha aos amarantinos e às pessoas que dela se servem. António Duarte, nós vamos voltar a este tema aqui, que eu tinha algumas perguntas para fazer, tanto assim como o Marco Carneiro também sobre este tema. Eu gostava de lançar o tema proposto pela direção, portanto, que será o Orçamento e Grandes Opções para o ano 2022. Voltaremos à linha do Tâmega, novamente. Um orçamento de 53, quase 53 milhões e meio, 53,45 precisamente, de euros. Durante a apresentação deste orçamento destacou-se aqui
pelo menos pela apresentação por parte da Câmara liderada por José Luís Gaspar, estes 645 mil euros para gastar com juntas de freguesia, para a elaboração de vários programas. Portanto, um reforço da cooperação entre município e juntas de freguesia. O município também falava de encerrar o ano 2021 com as contas feitas, mais um tema que trouxeram aqui. E também recordaram que, aparentemente, terá havido aqui contribuições, tanto da oposição como das juntas de freguesia, para este orçamento. Por outro lado, o PS, na oposição, absteu-se, obviamente. Isto foi um orçamento que foi aprovado por abstenção, foi aprovado por votos da maioria, a abstenção do PS. Aplaudo o reestabelecimento dos protocolos com as juntas de freguesias, foi uma das coisas que o Partido Socialista salientou, que reforça o princípio da autonomia das juntas. Mas, obviamente, dizem que faltaram aqui algumas coisas. António Duarte, eu gostava de passar a palavra para si, os seus pensamentos sobre este orçamento para 2022. Eu gostaria de começar primeiro por causa das grandes opções do plano, porque nós sabemos que em Amarante há obras em construção a decorrer, não é? Que é o caso da reabilitação do Cine-Teatro, a reabilitação do bairro Cancela de Abreu, o Solar de Magalhães e depois também a velhinha promessa de se virar de facto de frente para as Serras do Marão e a Boboreira, e nós estamos cansados de esperar pelas melhoras, por uma capacidade de resposta em termos de turismo realmente capaz por parte da autarquia em relação à valorização das nossas serras que, em nossa opinião, em minha opinião, se encontram subvalorizadas. Para mim, as grandes opções do plano, que não passa da minha opinião pessoal, que é nessa qualidade que aqui estou, eu acho que, embora não seja diretamente da responsabilidade da Câmara, mas sim da sua influência, da sua capacidade de trazer para Amarante, continuo precisamente naquilo que acabamos de falar, que é o regressar a linha férrea. Essa para mim é uma das grandes opções. Depois aparece aqui uma situação que é, no meu ponto de vista, acho que era uma grande contribuição para o desenvolvimento de Amarante, que é uma ponte a montante. Aproveito para dizer que, por exemplo, está feito estudo tanto da travessia como da saída para a barragem, uma vez que nós, no meu caso pessoal, não quero barragem para Amarante, não quero, isto é, se me vier perguntar, sou contra, mas frontalmente estava ali uma grande ocasião para a Câmara Municipal, uma vez mais em articulação com o Poder Central, de realmente dar àquelas populações que se encontram um bocado esquecidas e, ao mesmo tempo, contribuir muito para o desenvolvimento de toda aquela zona. Aquela zona vive essencialmente da madeira, que é até nesta altura mais o eucalipto, é a agricultura e pouco mais. Metalúrgica, sim, mas até que nesta altura se queixa exatamente de problemas de crescimento, não é? Dores de crescimento, porque aquilo está a atinge, pronto, e desde logo, não só por essa, como por outras que possam vir a ser criadas, mas acima de tudo também o direito ao emprego, que é uma pessoa é diferente de estarmos ligados à outra margem do Tâmega no espaço de um minuto, é diferente de termos que andar 30 ou 40 quilómetros, hospital, tudo para a vida. E isso para mim seria uma grande opção de plano. Também vi que o Partido Socialista, e bem, na minha opinião, se preocupou com obras na biblioteca. A minha sugestão, que também falo com algum conhecimento de causa, é que futuramente, e tirando partido dessa articulação agora, desse reforço com as juntas de freguesia, é que futuramente, e por que não, em freguesias que tenham uma população com alguma expressão, ou então, já que houve a agregação, na agregação, exatamente ter uma biblioteca. Porquê é que as freguesias não podem ter uma biblioteca? Porquê é que as pessoas não podem ter acesso ao conhecimento, à cultura? Eu coloco aqui um exemplo que daqui a dias
fiquei satisfeito, não vou dizer pasmado, porque não dá para pasmar com isso. Passei numa freguesia em plena serra, no Douro, que é Trevões, que pertence ao concelho de São João da Pesqueira, acho que é a São João da Pesqueira, onde as pessoas lá tinham a biblioteca estavam abertas e deu-me, permitam uma expressão, um gozo muito grande, ver entrar pessoas de idade, possivelmente a trocar um livro ou entregar um livro, e porque estive lá na hora do almoço e ver jovens a fazerem a mesma coisa. Acho que o desenvolvimento articulado, não é? O desenvolvimento harmonioso das pessoas passa um pouco por aí. Exatamente. Acima de tudo, também, claro que neste caso eu penso que a Câmara estará sensível a isso, mas o Partido Socialista também teve com essa posição, que é o combate. Toda a gente sabe que Amarante, à semelhança de outros concelhos, quanto mais interior pior é, há a perda de população, não é? E naturalmente que é preciso fazer um trabalho para combater essa perda, que para mim não é outra coisa senão pessoas que não têm forma como ganhar a vida e vão saindo para destinos onde... Estamos a falar deste saldo negativo, da negativo de que falava o PS. Sim, da população, do concelho, e com certeza estou aqui à vontade, porque quando as posições são corretas no meu ponto de vista, não é? Estou aqui para aplaudir. Outra coisa que, e ainda bem que está aqui o colega o Marco, que continua a insistir em termos de futuro, podemos colocar isso numa situação do pensar. Pronto, não é fazer já, mas ainda agora tive essa experiência ao vir de Amarante para cá, e não há nada como a experiência prática. Pensar um acesso mais rápido, melhor, Vila Milhã, Amarante. Um acesso, neste caso, viário, não é? Ao rodoviário. Pensar, porque ainda agora eu vinha de Amarante para aqui, pela estrada normal, não é? E pronto, calhou-me à frente um caminhão. Depois vim aqui, demorei para aí meia hora a chegar aqui a Vila Milhã. Uma questão de mobilidade interna. Em termos de futuro, isso já não pode acontecer. Claro. Muito bem. O Marco Carneiro, pegando aqui em algumas palavras do António Duarte, portanto, a oposição, não vou dizer que aplaudiu, mas que o PS deu sinal de algum agrado com este orçamento, mas obviamente avisou que havia aqui uma série de questões que ainda faltava de resolver. Eu lembro que, aliás, falava o José Joaquim, dizia que os problemas vão se avolumando e era importante fazer algumas intervenções. Qual é a sua leitura deste orçamento e destas grandes opções de plano para 2022 aqui no Bom, município? em primeiro lugar, boa noite, cumprimentar o nosso público, o público do Expresso de Amarante, e mais uma vez dizer que é um gosto ter-vos em Vila Miá, que também é a minha terra, e é um gosto ter cá o Expresso de Amarante em Vila Miá e podemos fazer cá este programa. Quanto ao orçamento, eu gostava de dizer, aqui concordo genericamente com o que o António Duarte referiu. No entanto, eu acho que era importante aqui também fazer um enquadramento daquilo que são os GOP, o orçamento, porque eu, apesar de não ter acompanhado, enfim, a análise deste orçamento quando a discussão política dele, pude agora fazer uma leitura muito especial do mesmo e tirei a conclusão daquilo que já todos vamos sabendo, que é aquilo que vem nos livros. O orçamento, e o que vem nos livros é mesmo isto, o orçamento é fruto das opções políticas de quem ganha as eleições. Claro. Nós não podemos nunca tirar o foco disto. O principal documento político votado na Câmara Municipal durante todo o ano é o Orçamento Municipal. O Orçamento Municipal traduz opções políticas. Ora, estas opções políticas pode-se concordar com elas ou não, podemos concordar com umas ou não concordar com outras. Foi o caso já foi aqui referido, o caso da votação do Partido Socialista. Pareceu-me que concordou com algumas e com outras não. Eu tive a oportunidade de ler a declaração de voto do Partido Socialista, que estava disponível, e fui percebendo que a declaração de voto traduzia tudo, que podia levar até a um chumbo do orçamento por parte do Partido Socialista, um voto contra, que não chumbaria o orçamento, mas seria um voto contra. No entanto, deixou muitos avisos, e parece-me que o Partido Socialista já tem vindo a fazer avisos há uma série de anos. O Executivo Camarário já está há 8 anos, vai no nono orçamento, e também já era tempo de
do orçamento compaginar outras opções e outros contributos, nomeadamente os contributos que os outros partidos têm dado. De assinalar no orçamento, eu, apesar de partilhar tudo o que o António Duarte referiu, eu acho que no orçamento há uma coisa logo à partida positiva e eu também, na minha qualidade de autarca, de freguesia, que também sou, devo fazer esse registro, que é o facto do restabelecimento dos protocolos de cooperação. Isto é esta iniciativa é uma iniciativa, uma medida cujo o PS já pede há uma série de anos, e eu refiro-me aqui ao PS porque, enfim, tem sido a oposição, peço desculpa, nos últimos anos, é o único partido que tem sido a oposição na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Houve ali uma altura em que a candidatura independente também integrou a composição do Executivo. De qualquer das maneiras, este tinha vindo a ser um modelo de trabalho com as autarquias que promovia a coesão, em que dava até alguma liberdade às autarquias para trabalhar, as autarquias locais, refiro-me às juntas de freguesia, promovido pela Câmara Municipal, que tinha sido abandonado no último ano do orçamento do Partido Socialista e depois nunca mais voltámos a ter os protocolos de cooperação. Portanto, dou isso como um sinal positivo. O facto de termos neste momento um vice-presidente da Câmara que saiu em setembro de uma autarquia, de uma autarquia de freguesia de Vila Caís, se calhar é um sinal positivo dessa mesma mudança. Portanto, saúdo aqui essa medida inscrita no Orçamento Municipal. Depois, queria dizer o seguinte, o Orçamento, eu acompanho aqui a posição tida pelo José Joaquim na Assembleia Municipal, o deputado municipal José Joaquim. O Orçamento realmente não responde aos pequenos problemas. Nós temos neste momento um orçamento que, e isto acho que é mesmo de assinalar, nós temos um orçamento que, se não tivéssemos fundos comunitários e capacidade de endividamento junto da banca, não faríamos as grandes obras e, portanto, não fazemos as pequenas também. Portanto, é um orçamento que o que ele traduz é, no fundo, uma série de meia dúzia de obras grandes e depois deixamos as pequenas. As estradas, os arruamentos, a segurança das vias, a sinalização, a manutenção dos equipamentos públicos. Nós já falámos da biblioteca. O Tribunal também foi uma das questões também, que aparentemente o Tribunal precisa... O Tribunal, talvez, a rua, não é? A rua do Tribunal. O caso das piscinas municipais. Exato. Nós temos neste momento, eu vi inscrito, por exemplo, aqui é preciso fazer uma obra de fundo aqui na piscina municipal de Vila Miá e, pelo que percebi, já está uma verba repartida no plano plurianual para 2 anos. Portanto, penso que não será para executar aquilo, não será para começar e acabar a obra. Temos as piscinas municipais de Amarante que estamos a precisar de umas novas. Temos aquele problema, um dos piores bocados da Nacional 15 de Bragança ao Porto é o bocado entre a Ponte Pego e o centro da cidade. E o centro da cidade. E o centro da cidade, que é da responsabilidade do município. É considerada zona urbana, não é? Exatamente. Que é considerado, que é... Até ali mais ou menos aos estaleiros da Câmara, não é? Por ali, sim, por ali. Desde a Ponte Pego, de Rotunda... Está mesmo em mau estado, está mesmo muito mau estado também. Até Pinheiro, ao lugar junto aos da Câmara. Ao antigo entroncamento de Pinheiro, agora é que é a Rotunda, não é? Portanto, estamos a falar de um dos piores bocados da Nacional 15 desde Bragança ao Porto. Em Amarante. Em Amarante, no centro da cidade. E passámos aí para cima, pelo meio de Murso, de Mirandela, etc., e a Nacional 15 no Marão, etc., etc. Temos o caso do pavilhão desportivo de Vila Miá, uma promessa já feita reiteradamente, não sabemos quando, como, a própria autarquia local aqui de Vila Miá também não sabe como é que se faz esse projeto, enfim, não se sabe, e percebemos que tem uma verba inscrita que também não é para realizar já. Depois, é um orçamento que também não me agrada noutra vertente. A Câmara Municipal tem inscrito, e eu julgo que isto também foi referido na declaração de voto do Partido Socialista, tem inscritas verbas para os contratos a termo, os programas ocupacionais do Centro de Emprego, etc., e os avançados, que são avançados ad eterno, nós sabemos que isto depois funciona assim, é avançado há meia dúzia de anos, o que não traz estabilidade aos trabalhadores,
não faz com que se crie emprego digno, e eu acho que isto também devia ser um dado que devia estar em cima da mesa no que toca à análise do orçamento. Eu depois fiz aqui um apanhado de 2 ou 3 rúbricas que também me parece importante referi-lo. Mas antes disso, só dizer o seguinte, a questão do IMI e do IRS, que está presente também no orçamento, também mostra que não há um orçamento amigo da baixa fiscalidade. Eu dou o exemplo da derrama. Amarante, há largos anos, não aplicava derrama às empresas com sede no Conselho. Este Executivo decidiu aplicar derrama com, enfim, uma prerrogativa de que seria para aplicar o dinheiro da derrama, tal, não sei onde. O que é facto é que nós temos hoje uma unidade orgânica da Câmara, que se chama, que deram um nome, enfim, de Invest Amarante, que o dinheiro inscrito na derrama, que são os 400 mil euros, não sei se chega para pagar a atividade da Invest Amarante. Eu gostava de assinalar isto. Eu não tenho a certeza que os 400 mil euros inscritos em orçamento, que julgo que mais à frente, vamos verificar, que vai andar longe dessa verba inscrita na receita dos 400 mil euros, não sei se chega para pagar a atividade da entidade que supostamente é que capta investimento, etc, etc, etc. Convém realçar aqui que em 8 anos o município conseguiu fixar cá 2 empresas. E uma ainda se está a instalar em Aboadela, tanto quanto se sabe. E também convém esclarecer que o facto dessa empresa que está a instalar em Aboadela ser um facto assinalável, não é como se propagandeou também isto durante a campanha eleitoral. Essa empresa foi trazida para cá porque foi através de contactos do ICEP e não propriamente do município. Também se soube, entretanto, que outros municípios não acharam o investimento atrativo, etc., mas tudo bem, venha a empresa para cá. O que é facto é que também convém percebermos aqui qual é a dinâmica desta estrutura da Câmara, que está também, e estamos a falar do orçamento, que está também aqui a levar do orçamento uma parte importante, que se calhar a tal derrama não chega para cobrir esse custo que Nem é a forma, se me permite, de incentivo ao investimento em Amarante. Exatamente. Portanto, um orçamento de baixa fiscalidade também seria mais importante termos um orçamento de baixa fiscalidade, nomeadamente no IRS, no IMI e a questão da derrama. Depois, nas grandes opções do plano, eu notei uma coisa que ninguém, a oposição pelo menos, não referiu, e eu acho isto gravoso, e acho até que deve estar assinalado e devia ser referido na discussão do orçamento. O município, mais uma vez, inscreveu no orçamento, pediu juntamente com a votação das GOP, pediu um empréstimo de 1 milhão de euros para apoio à tesouraria na modalidade de conta corrente. Bom, isto dá que pensar. O município que se diz, enfim, de boa saúde financeira, dizer-nos que precisa de 1 milhão de euros para apoiar a tesouraria. Portanto, já sei que esse 1 milhão de euros pode não ser logo executado, até pode não ser executado nenhum. Mas só o simples facto de estarmos a pedir 1 milhão de euros, isto deve-nos preocupar a todos. Continuo a achar que o orçamento que vai por um caminho de meia dúzia de grandes obras para dar impacto e as pequenas obras, como foi referido pelo José Joaquim no debate na Assembleia, as pequenas obras ficam para trás. E as pequenas obras são o que contribui para a coesão que o António Duarte aqui falava das freguesias. São as obras de maior proximidade também, de certa forma. Não é? As pequenas grandes obras. A execução de 2020, eu tinha aqui esse valor, foi de mais ou menos 29 milhões de euros. Isto é outro dado que devemos notar. Portanto, nós estamos a falar de orçamentos de 50, de 60 milhões, mas depois executámos 30, 29 e 30. Portanto, a execução de 2020 é a última que se sabe, a 2021 não foi apurada, foi na ordem dos 29 milhões de euros. Portanto, isto também faz-nos pensar que analisarmos agora o orçamento, apesar de ele ter sido aprovado agora, não nos diz nada. Depois, a conta de gerência em abril, a conta de gerência em abril é que nos vai dizer o que é que foi o orçamento de 2020 e o que é que podemos, ou 2021 e o que é que podemos esperar para 2022. Se repararmos, metade das rúbricas tem 50 euros.
estão abertas as rúbricas, como têm que estar abertas, como de resto faz todos os orçamentos das freguesias, das outras câmaras, mas o que é facto é que no de Amarante metade das rúbricas estão abertas com 50 euros. Isto, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas isto é um orçamento mentiroso. Não queria usar esta palavra, não me estou a referir à maneira da feitura do orçamento, mas de facto, dizendo, está a rubrica aberta, mas não se vai fazer. Está a rubrica aberta, mas não se vai fazer. E para terminar, os tais valores que eu fiz aqui um levantamento breve. Nós temos para a coesão social 2 milhões e 200 mil euros. Temos para a educação 2 milhões e 400 mil euros. Nós sabemos a importância estruturante da coesão social e da educação na vida das pessoas. E depois temos para a cultura 4 milhões de euros. E a seguir temos para a cultura 4 milhões de euros, e a seguir temos, penso que até foi sob proposta do Partido Socialista, uma verba a inscrever só em abril, não percebo porquê, de 5 mil euros para cada freguesia. Portanto, temos 4 milhões de euros para a cultura. Para a cultura. Portanto, a verba para a cultura, só para que se perceba, a verba para a cultura é quase o dobro do conjunto da verba para a coesão social e para a educação. E depois temos a tal promessa de, em abril, inscrever 5 mil euros para as 26 freguesias. Portanto, temos aqui uma verba de 4 milhões de euros e depois, temos de esperar por abril para os 5 mil euros para as freguesias. Que ajudará as freguesias na promoção cultural e, enfim, nesta diversidade que é necessária também nas freguesias. Para a coesão territorial temos 8 milhões de euros. E depois aquilo que também nos deve preocupar a todos, tem aumentado os valores com a governança da Câmara. Anda à volta de 5 milhões de euros o valor com a governança da Câmara. O valor dos trabalhos especializados, que tanto tem dado que falar, é o valor das avanças, dos estudos e mais estudos e mais estudos, é proposto um valor de 2 milhões e 600 mil euros. Portanto, isto também nos deve fazer pensar o que é isto. Um valor de avanças, que elas depois, eu julgo que isto, que depois contabilisticamente se mistura, este valor de avanças com os trabalhos especializados, isto se mistura um bocadinho, é um valor de 250 mil euros. Juventude e Desporto, 1 milhão e 200 mil euros. E por último, e agora para terminar mesmo, uma rúbrica que não está escondida, que ela está plasmada no orçamento, mas que deve ter especial atenção. Há uma rúbrica que se chama Responsabilidades Contingentes. E temos lá uma verba de 400 mil euros e uma verba de 550 mil euros. Mais uma verba de 550 mil euros. Mais de 1 milhão de euros. A verba de 550 mil euros está alocada ao Festival Mimo. Portanto, o que são as responsabilidades contingentes? Supostamente são processos que estão a tramitar em tribunal. E temos que contar, portanto, em orçamento temos que acautelar que há verba para pagar eventuais indemnizações, etc. Portanto, isto, no caso do Festival Mimo, que muito se tem falado, se é positivo para a cidade, até para a região, se não é, se o município de Amarante tem capacidade de bater um festival daqueles ou não, se o festival devia ser pago ou não, também nunca se pensou nisto. Portanto, dava outro tema, toda esta conversa. Mas reparemos que o Festival Mimo não foi feito estes 2 anos e temos aqui 550 mil euros previstos para pagar de indemnização à empresa. Também, de resto, nunca foi muito bem esclarecido como é que isto foi para tribunal, porque é que foi para tribunal, etc, etc, etc. Bom, de maneira geral, o orçamento falha muito nesta coisa das pequenas obras, das obras de proximidade, das ruas, da sinalização, da manutenção de equipamentos. E depois temos aqui meia dúzia de obras, até pouco, por exemplo, eu dou o exemplo aqui de Vila Miá, há uma rúbrica de 1 milhão e 300 mil euros, 1 milhão e 800 mil euros no plano plurianual, portanto, mais à frente, em anos à frente, que não se percebeu bem, é para aqui fazer, se calhar, aqui uma mudança aqui enfim, nas vias, nos desarruamentos, nos espaços públicos, etc., mas que ninguém percebeu bem o que é aquela rúbrica. Portanto, também há aqui uma falta de esclarecimento do que é que será bem o orçamento. Às vezes não é para perceber bem. Se calhar é. Obrigado, Marco, pela análise bem detalhada aqui deste orçamento. Eu só gostava de ter alguns pensamentos finais sobre o orçamento, para podermos passar novamente aqui ao tema da linha também, muito rapidamente. Chamou-me a atenção deste discurso no final, portanto, por parte do José Aquino do PS, sobre esta questão do saldo negativo,
o António Carneiro há bocado falou, o António Duarte há bocado falou sobre a questão das bibliotecas, portanto, como é que se poderia combater este saldo negativo? Relativamente a isso, há aqui uma questão central para mim, que é ao nível da reabilitação do Cine-Teatro, que poderá representar um excelente equipamento para Amarante e para a cidade. E para a região. A nossa preocupação, primeiro, é quem vai dirigir esse Cine-Teatro. Nesse Cine-Teatro nós vamos ter várias valências, desde o teatro, ao cinema, ao balé, penso eu, tudo o que é cultura. Desculpa, se calhar o debate é mesmo assim, e peço desculpa. Eu gostava de lembrar aqui que a Câmara Municipal já teve, lá atrás, não sei se ainda terá, não faço ideia, não acompanho agora isso com esse detalhe, já teve lá atrás um avançado, com uma avança significativa mensal, não vou agora aqui referir valores, mas uma avança, um ordenado de deputado, um avançado a fazer supostamente uma programação cultural de um edifício que ainda estava em projeto. A Câmara Municipal teve um avançado, uma figura conhecida do meio artístico, enfim, e destas questões da programação cultural, largos meses a receber dinheiro pago dos contribuintes para fazer programação cultural daquele edifício que temos que estar pronto. Essa é que é a preocupação, é saber quem, porque a questão para mim nem se coloca tanto, embora o dinheiro é sempre preciso, mas em primeiro lugar dar o lugar, perdão-me a redundância, à competência. Independentemente se a pessoa vai ganhar muito ou pouco, isso é uma questão que nem me interessa muito, mas que haja competência e ao mesmo tempo honestidade num equipamento que poderá constituir, especialmente aos fins de semana, até porque o inverno em Amarante nós sabemos como é que ele é, uma cidade fantasma, e especialmente aos fins de semana, com a criação de atividades, iniciativas, grandes iniciativas, concertos, música clássica, tudo, enfim, o que deriva da cultura, eu penso que poderá ser um bom impulso para a cidade. Isso não há dúvida, e mesmo ao nível regional, como aqui foi dito pelo Marco e também muito bem. Mas voltando atrás às pequenas, grandes coisas, há uma que é tão evidente, estamos a falar, por acaso preocupa muito com o Conselho no seu todo, felizmente é a minha maneira de estar na política local, mas aquela Avenida 1º de Maio, na sequência da Nacional 15, a Avenida 1º de Maio, o pior que pode acontecer é o que temos neste momento. Isto é, quem vem da montante, quem vem da lixa para baixo, chega ali à entrada ao salto junto àquelas bombas de gasolina, apanha agora ali, eu não lhe quero chamar um rego, mas um declive, qualquer pessoa que venha distraída, ou então um transporte de uma ambulância, aquilo é uma coisa que parece mal. Para além de ser desconfortável, parece mal. Depois, passadeiras, que agora no inverno, com o nevoeiro, estas neblinas, estas chuvas miudinhas, é um perigo, está sempre colocado em perigo o peão, que muitas vezes o peão até é condutor, e o condutor. E depois é a falta de iluminação. As pessoas que passeiam um pouco por alguns concelhos aqui bem perto, que não basta só, por acaso foi um pouco por força da oposição, porque foi eleições. Aquela passadeira entre o Mini Preço e o Carvalhido, aquela passadeira tem neste momento uma iluminação. É a única. Foi a pedido, teve a ver com as eleições. Por exemplo, Ponta Negro, mas aquela passadeira está longe de representar segurança, porque aquilo precisa de uma iluminação, que são aqueles postes que vêm a meio da via, em que iluminam completamente a passadeira, e precisávamos disso nas passadeiras todas na Avenida 1º de Maio. Qualquer condutor, é certo que tem que vir concentrado, tem que ter cuidado, mas corre o risco de desgraçar ali a vida, porque já tem a vida dele e dos outros. E então, eu penso que é um pequeno investimento, já agora aproveitar para alindar e recuperar a nova ponte, não é? Porque a atual Câmara fez isso há 8 anos, quando chegou lá, é verdade, até eu pessoalmente aplaudi, até que enfim, compuseram-se os candeeiros, aquelas coisas todas, mas a verdade é que já passaram 8 anos e ela já se encontra num avançado estado de degradação. E a Avenida 1º de Maio é miserável, é feio, é uma coisa que pode ser valorizada, é única. Depois, ela já vem de antes de 25 de Abril. A última grande obra viária na cidade foi aquela, foi a Avenida 1º de Maio. Não? Depois temos aqui a situação que há bocado passei um pouco pela rama. Portanto, aqui no Cine-Teatro estamos na expectativa de ver no que é que aquilo vai dar, espera-se que seja o melhor para Amarante e para todos.
uma coisa que também nos é cara, porque nós podemos constituir aqui uma espécie de um pulmão também das grandes cidades, especialmente do Porto, é realmente as serras, a Serra do Marão e a Serra da Arvoreira, e particularmente, digo eu, a Serra do Marão, que terá que ser mais valorizada, um investimento forte, de maneira a que a natureza, neste caso, não seja penalizada, porque para crimes ambientais já temos daqueles rasgos de IP4, A4 e aquelas coisas todas, mas aquilo está subvalorizado. A Serra do Marão, e temos aqui o exemplo, que já o dei noutras circunstâncias, que não interessa agora aqui, o que está a passar na Serra de Valongo, que é um investimento multimunicipal, onde faz parte de Paredes, faz parte do Porto, e daqui a dias passei lá, ali já se vê, já se mexe, já há concentração de pessoas que vão para a serra para apanhar ar, para se divertir, para lazer, enfim, e nós aqui não mexemos um passo, as câmaras, as sucessivas câmaras. Em relação às serras, convém também aqui sermos justos, o Marão tem sangue azul foi uma iniciativa muito interessante da Câmara Municipal. É pouco, é parque, tudo bem. Mas foi uma iniciativa muito interessante da Câmara Municipal. Não, é a construção da pousada. Em todo caso, eu vou dar aqui outro dado. E que cai precisamente naqueles valores aqui, que tínhamos aqui, para as prestações de serviços, para as avanças, etc., tanto se fala. E tem a ver com o seguinte. Vocês fazem ideia, aqui o painel, entre nós três, de quanto é que já foi gasto, e eu estabeleço aqui uma diferença grande entre gasto e investido, porque para muita gente é um gasto, para outros é um investimento, e bem, de quanto é que foi gasto, ou que foi investido, vamos lá ver, em estudos, em projetos, etc., no Rio Bolo, foram cerca de 400 mil euros. E passo aqui a expressão popular, ainda não fará espetar um prego. E eu espero bem que não seja. O Rio Olo é tão mais bonito e lindo e agradável quanto mais selvagem estiver. Eu acho que pode-se fazer uns acessos, não sou pessoalmente a favor da moda dos passadiços naquele rio, etc. Não sou pessoalmente a favor. E já estamos a falar de outra coisa, exatamente. Portanto, o Rio Olo, o seu estado de selvagem. É uma parte das nossas serras, não é? Uma parte grande das nossas serras. Portanto, isto também revela um bocadinho qual é a estratégia do município. Acho que estamos aqui aí numa lógica de projetar, de estudar, de planear e depois não executamos nada. E só nesse sentido, e agora termino, há bocado jurei que terminava, agora termino mesmo, que passou-me aquele ar e tem a ver com esta questão da estratégia. Amarante integra, como todos os municípios do país, um plano nacional de habitação. Portanto, há uma estratégia local de habitação que integra o programa de primeiro direito, etc. Este orçamento também revela o falhanço completo, julgo que isso também foi aflorado no debate do orçamento municipal, o falhanço completo de Amarante nesta matéria. E nós sabemos o quão importante é a habitação condigna, a habitação a custos controlados, para as famílias e para as pessoas. Refere-se à habitação social? Não, refirma toda a habitação. Toda a habitação. A estratégia local é muito mais do que a habitação social. Isto foi votado na Assembleia, portanto, não dava oposição porque estava tão atrasado. Exatamente, aliás, nós somos os conselhos mais atrasados. Também temos falta de habitação social. Temos falta de habitação social, mas sobre a habitação, a custos controlados, fora do domínio público, podemos fixar cá mais pessoas. A habitação é um dos grandes problemas do século. Não é? A habitação condigna. E porquê é que está o falhanço plasmado no orçamento? Porque não se vê rúbricas realmente que se possa começar a andar da perna, chamemos assim, andar da perna em relação a este assunto. Nós temos outros conselhos já com rubricas inscritas com uns 4, 5, 6 milhões de euros, mas não se vê nada no orçamento. Portanto, é também um outro falhanço nas grandes opções de plano do município e nas opções políticas, que volto a pensar que é outra dos orçamentos. Também concordo contigo, mas sou também muito rapidamente para passarmos ao próximo. Muito a favor da fixação das populações e é uma pena que as freguesias estejam a ficar desertificadas. Mas esta estratégia, se calhar não conheço também isso, eu também não conheço, de facto, mas tentei perceber como é que funcionava. Esta estratégia passa realmente por todo o concelho. Não estamos a falar de uma estratégia para a cidade, estamos a falar de uma estratégia para todo o concelho. Aliás, as próprias juntas de freguesia foram ouvidas por isto. Vamos passar ao seguinte. Também, mas já pode ser para o seguinte, temos uma Câmara Municipal, já pode ser
Não, eu gostava de pegar só mais um bocadinho no tema do que o António propôs, do caminho de ferro, e obviamente isto fez parte, basicamente, de todas as campanhas aqui na Autárquica. Todos pediram de volta. A minha pergunta para vocês, muito rapidamente, a melhor solução, a solução de ter o comboio vir diretamente de Porto a Amarante, portanto, fazer uma extensão para Amarante da linha do Douro, ou este projeto que a Câmara diz que é o plano B, que é a criação deste canal com um autocarro elétrico para fazer a ligação entre Amarante e a liberação. Marco, passo a palavra por si, que o António há bocado já disse bastante, mas Marco, qual é que é a sua posição, ou qual é que seria o seu pensamento sobre esta questão da... Bom, eu gostava, aliás, está a passar agora o comboio, vai ser bom passagem. O comboio passa em Amarante. O comboio passa em Amarante, não passa na cidade, passa em Vila Miá. Eu gostava de, em relação à linha do Tâmega, quem me conhece, quem convive comigo, sabe perfeitamente que eu sou um aficionado dos comboios, portanto eu ando de comboio regularmente, eu vou trabalhar de comboio, a maior parte das vezes do mês, outras, enfim, por impossibilidade pessoal não consigo ir, mas uso o comboio, eu uso o passe de 40 € daqui do Marco Canaveses a São Bento, uso esse passe mensal. A linha do Tâmega tem uma história. E eu acho que nós devemos aqui rapidamente enquadrar neste ponto essa história da linha do Tâmega. A linha do Tâmega foi suspensa, não foi encerrada, foi suspensa em 2009 pela Ministra do Partido Socialista, Ana Paula Vitória. Curiosamente, 100 anos depois. Foi passado 3 ou 4 dias, eu tive a felicidade, ou não sei se é felicidade, hoje não sei se é felicidade, de fazer a viagem, não sei se o António Duarte participou também na viagem. Eu fiz muitas vezes a linha. Na do Centenário, não. Uma viagem do Centenário, que foi num sábado, eu fui convidado na altura enquanto foi uma grande efeméride, é isso que eu nunca mais me esqueço. Foi assinalada a efeméride dos 100 anos e na segunda terça-feira o Presidente da Câmara, de então, o Dr. Armindo Abreu, recebeu a notícia da Secretaria de Estado que iria fechar a linha. Portanto, ela foi fechar para obras, havia um estudo que foi feito quando da linha do Tua, que a obra não tinha condições de segurança, etc, muito bem, e a linha foi suspensa para obras. Mais tarde soubemos, num estudo que foi tornado público já anos mais tarde, feito pela IP, pelas Infraestruturas de Portugal, que o custo da linha, com supressão dali de 1 km ou 2, ali um túnel na zona antes da liberação, etc., julgo que era por ali, que ficaria à volta de 30 milhões de euros. Ora, isto com fundos comunitários, com uma contrapartida de fundos comunitários, 30 milhões de euros, era um custo para o país, e eu aqui ainda não estou a falar da Câmara Municipal, da responsabilidade da Câmara Municipal, porque o primeiro responsável é o Poder Central, claro. convém esclarecer isso. Era um custo irrisório, com participação de 70% a 80%, era um custo irrisório e tínhamos já hoje o comboio a chegar à cidade. Em 2013, na coligação Passos Coelho e Portas, PSD-CDS, o secretário de Estado, o Sérgio Monteiro, decidiu encerrar a linha, em 2012, 1 de janeiro de 2012, julgo que foi logo no início do ano. Ora, depois daqui começa a política local a entrar enfim, porque houve a campanha em 2013 e toda a gente quis prometer a reativação da linha. Em 2013, em campanha, o Partido Socialista e o PSD prometem a reativação da linha. Portanto, eu julgo que isto era com base já em conversas com os partidos a nível nacional, julgo que seria essa a base de partida para poderem prometer isto. E, passados 2 ou 3 meses de poder, já em 2013, o atual Presidente da Câmara, José Luís Gaspar, promete eletrificar a linha e faz esta promessa com muita segurança. Portanto, eu até acho que aí foi com alguma imprudência que fez isto, mas fez isto passado 2 ou 3 meses de estar na Câmara. Em fevereiro de 2014, promove logo, portanto, começámos logo aqui a saga dos estudos, dos projetos, das avanças, etc., promove logo um estudo de sustentabilidade da linha que custou ao erário público 12 mil euros mais IVA. Estudo esse que foi pedido nos órgãos municipais e junto da entidade que o promoveu, que foi a Câmara Municipal, várias vezes pelos eleitos, e nunca foi apresentado esse estudo. Portanto, estamos a falar de um estudo de viabilidade da linha. Um pequeno parênteses, ninguém espera que a linha, depois de ser aberta, nos primeiros 2, 3, 4 anos, que seja rentável. Nós temos grandes linhas no país que não são rentáveis. No princípio, nem tem como... Exatamente. Eu vejo no comboio poder haver um custo social.
Um cidadão de Amarante, um cidadão de Carvalho de Rei, pode se deslocar até à cidade e ter acesso a deslocar-se à sua capital distrito ao mesmo custo que outro qualquer. Ou um custo baixo. Não só para trabalhar. Exatamente, não só para trabalhar. Depois também acho que o comboio, o andar de comboio pode ser uma questão geracional. E eu digo isto porquê? As populações que têm estações, como a de Vila Meá, como a de Mar Canaveses, como a da Liberação, como a de Meinedo, como a de Caíde, por aí para diante até ao Porto. Nós falámos aqui da linha do Douro porque é as que conhecemos melhor. Estas populações, há a prática de andar de comboio. Porquê? Porque em miúdos, os pequeninos foram de comboio, fizeram os passeios da escola de comboio, iam aos hospitais centrais, às consultas de comboio, iam ao médico de comboio. Uma questão geracional também, de uma certa forma. É aí que eu me quero referir a esta questão geracional. Portanto, nós se começarmos a habituar os meninos na cidade, se tivermos lá hoje comboios, os meninos da cidade, fazem os passeios de comboio da escola, os pais ao fim de semana, porque à semana têm o trabalho deles, etc. E tal, ao fim de semana pegam os meninos e vão até ao Porto de comboio. Claro. Vai chegar a uma altura em que vai acontecer o que já acontece aqui. Um jovem vilamianense, quem diz vilamianense, diz ali de Marcelos, diz aqui de Castelões aqui ao lado, diz de Salamé de Recesinhos, etc. Hoje, um jovem que esteja na faculdade não aluga casa no Porto. Vai bem todos os dias, custa 40 euros o passe. Comboio, é mais barato. Vai de comboio. Claro. Vai de comboio. Portanto, isto foi este pequeno parênteses para percebermos aqui esta potencialidade de comboio. Em 2015, esteve inscrito no orçamento, tive cuidado de ver isso, não sei se chegou a ser executado, mais 75 mil euros para outro estudo. Um estudo de requalificação para perceber como é que podiam requalificar a Câmara Municipal. Nunca foi apresentado esse estudo. Portanto, eu estou a dizer isto para chegar à conclusão que eu vou já adiantá-la. Eu não sei se o Presidente da Câmara de Amarante, o Dr. José Gaspar, realmente quer o comboio ou não. Em abril de 2015, foram vendidas as automotoras. As belíssimas automotoras que tínhamos aí foram vendidas. Julgo que foram para a América do Sul para entrar nos trilhos turísticos. Há até umas imagens nas redes sociais. Bolívia, se não me engano. Exatamente. Há umas imagens nas redes sociais, há umas imagens em alguns sites que as mostram recuperadas, belíssimas, a fazer belíssimos passeios turísticos e muito rentáveis. Em abril de 2016 é que o Presidente José Luís Gaspar, tal como o Paulo foi há bocado, disse que tinha um plano B. Tinha um plano B. Se o Governo... Portanto, houve aqui um período em que coincidiu o poder autárquico, coincidiu com o poder central e o Executivo manteve-se aqui um bocadinho, enfim, calado calado e a oposição também, que de resto não conhecemos bem uma posição muito clara sobre a linha. Em abril de 2016, o tal plano B que consistia em quê? Num corredor verde, com veículos elétricos, um veículo elétrico, não se percebia muito bem em que molde, se era sobre carris, se era com rodas, e depois tiramos assim com esta coisa do corredor verde do veículo elétrico, mas como é que isto depois se materializa, não é? Não sabíamos bem se era com rodas, se era com sobre carris, enfim, mas tudo bem. Um corredor verde com um veículo elétrico, etc. O que é que nós temos hoje? Não temos nada. Temos um canal a degradar-se. Tivemos depois, posteriormente a isso, mais um estudo em conjunto com a Câmara Municipal do Marco, que se mostrou interessada, que de resto, convenhamos, a Câmara Municipal do Marco, a linha interessa-nos verdadeiramente é Amarante, não ao Marco. A linha interessa verdadeiramente é Amarante, não ao Marco. Também interessa ao Marco, mas verdadeiramente é Amarante. O Marco nunca lhe interessou muito a reativação desta linha. O Marco... Já sim, ao fim de semana, sai gente do Marco para Amarante. O Marco Justiça seja feita. O Marco não deixou os créditos por mãos alheias. O Marco, quando foi preciso fazer um parque de estacionamento da Liberação, pegou em 100 mil euros e fez um parque de estacionamento. A Câmara Municipal de Amarante, é preciso fazer aqui um parque de estacionamento em Vila Meá. É preciso fazer aqui um parque de estacionamento, estamos à espera dele. E depois é o empurra e a autarquia, a freguesia é que não pode fazer, ele não tem dinheiro para isso. E para terminar, deixa-me só terminar dizendo isto. Aparece a linha do Sousa. E com a linha do Sousa, e eu aqui julgo com alguma habilidade por parte do Poder Central, e do Poder Central e do Poder Distrital, porque há aqui um poder intermédio, que é o poder político distrital, que também mexe aqui enfim, no quadro das operações, fala-nos da linha do Sousa. Uma linha que toda a gente vê com bons olhos, mas estamos a falar de uma linha de 300 milhões sem terrenos.
Estamos a falar de uma linha que custará 300 milhões em terrenos, a nossa custa 30. E muito no futuro também. A nossa custa 30. A nossa pode estar feita, a nossa se arrancar hoje, daqui por 3 ou 4 anos está feita. E a deles é daqui por 30. Se calhar, não sei se alguns de nós verão no comboio. E essa linha, a dada altura, foi-lhe dado um acrescento. Que era o comboio chegar a Amarante por via dessa linha. Ora, eu acho que isto é um erro absoluto. E sei que há pessoas com responsabilidade no Partido Socialista que, pelo menos a determinada altura, não sei se hoje pensam o mesmo, a determinada altura, achavam muito bem isto. Ora, eu na minha maneira da forma como eu analiso isto, acho que é um erro absoluto, que era a linha vir da lixa e chegar ao hospital. Eu para já acho que não pensaram bem o que é de ser um comboio da lixa para o hospital. A travessa que está prevista atravessar o Sousa. O Sousa, a linha do Sousa. Quer chegar da lixa ao hospital. Eu acho que o comboio deve chegar ao centro da cidade e do centro da cidade é que deve chegar ao hospital. Claro. O que eu acho é que... Rapidamente, para fecharmos, vamos ter que fechar. O que eu acho é que a linha ainda não está reativada em Amarante exatamente por falta de vontade política, desde o Poder Central até às respectivas câmaras, porque ouvimos aqui o Marco falar, ela na altura quando é suspensa, é no tempo do governo do Partido Socialista, que a ministra da altura era a Ana Paula Vitorino, do Partido Socialista, que eu saiba, e foi desde aí que nós ficámos sem linha. Mas, de qualquer modo, isto está para acabar, não é? E vamos acabar bem. Eu acerca da Câmara e da sua postura, eu acho que o Executivo Camarário está de vez em quando, para não dizer muitas vezes, está bem na forma. O pior é a substância e o conteúdo, e aí falha-se muito, porque não basta dizer sim por tudo e por nada, é preciso resolver os problemas. Vamos rapidamente passar aqui ao final do programa. Pensamentos finais, um tema que queiram abordar rapidamente portanto, do nosso Conselho. Começo pelo Marco. Marco, pensamentos finais para este programa. Bom, eu não pensei nada, não trouxe nada pensado e agora não estava, enfim, mas eu posso ajudar, temos os claustros, a Igreja de São Gonçalo reabriu. Eu ia pegar em dois temas, um nacional e um nacional posso abordar já, que tem a ver com as eleições legislativas. Julgo que o Partido Socialista vai ter que se desenvencilhar com uma nova modalidade de geringonça. Penso que as sondagens... Ou o PSD também. As sondagens que nos dizem até à data é que teremos que reeditar aqui a geringonça, não será certamente certamente, estou a dar-me uma certeza que não posso dar, julgo que não será com nos mesmos moldes, mas que acontecerá. E depois, em relação, e queria falar aqui realmente da recente polémica, porque está a ser polémica, que é a recente instalação de uma pedra, muitos que lhe chamam um calhau. Eu julgo, pronto, enfim, estamos a falar do altar do presbitério aqui o altar do Mosteiro de São Gonçalo, a cultura, todo o tipo, as obras de arte daquele tipo podem ser consideradas um logro para muitos e para outros pode ser uma coisa muito bonita. Eu, sinceramente, e gostava de dizer aqui sem pruridos, que acho aquilo uma aberração e acho que num num monumento nacional como é o Mosteiro de São Gonçalo, acho que se devia ter outro cuidado e não sermos tão arrojados a instalar aquele tipo de obras. Muito bem, Marco Caneiro, muito obrigado. António Duarte, seus pensamentos finais. O que eu sei é que, em relação a esta recuperação, ou este restauro do Mosteiro de São Gonçalo, desde aí ainda não entrei lá dentro. Mas, de qualquer modo, esse é um dos grandes aspectos que se encontra subaproveitado, que tem a ver com o turismo, e neste caso o turismo religioso, que eu acho que Amarante, pela tradição que tem a cidade, em termos do Mosteiro de São Gonçalo e tudo o que envolve a componente religiosa e já agora o seu património no Concelho, que devia ser melhor explorado no bom sentido, não é? Porque, efetivamente, nós temos ali um postal no centro da cidade que é realmente invejável e que, se já assim temos visitas de muita gente, acho que se fosse trabalhado ainda melhor em relação a ao restauro, à mesa, do lado ao altar, aquilo, pelos vistos, acho que foi uma orientação lá dos responsáveis máximos
do Porto. Da Diocese, talvez. Diocese. Mas permita-me Acho que foi discordar, uma mesmo com certeza. sendo uma orientação divina, sendo uma orientação divina, discordo na mesma. Até ainda dá para discordar mais, porque eu acho que as pessoas aqui também têm cabeça para pensar, não têm que estar sujeitos Estamos a falar de um monumento nacional, que eu acho que não devia ser internacional. só porque se usa, como costuma dizer, ponha-se na moda, não é por aí. Vamos encerrar então esta sessão por hoje. Muito obrigado aos dois. Esperamos regressar daqui a 15 dias. Esperamos também ter a Ana Ferreira de volta connosco, obviamente. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima edição da Comissão Permanente de Amarante.